Boa tarde a todos e todas. Damos início às atividades formativas do GEMAT Brasil. Reforço que tal iniciativa para nós não é nova. Em meados de 2008, 2009, já fazíamos reuniões com um grupo de pesquisadores, naquela ocasião, em menor número por meio do Skype. E já naqueles momentos, nos debruçávamos em obras de Chartier e tantas outras, para melhor nos apropriarmos das bases teórico-metodológicas que conduziam nossas pesquisas. Recordo-me nesse período que estava no doutorado na PUC São Paulo, com uma excepcional oportunidade articulada pelo meu orientador, professor Dr. Wagner Rodrigues Valente, sendo acolhido pelo INRP/SHE, Instituto National Recherche Pédagogique, Serviço Escolar de Education, em Paris, pelo professor Dr. Alain Chopin, meu orientador no exterior. Isso somente foi possível por uma ação de fomento à pesquisa pela Bolsa Sanduíche do CNPq, uma experiência ímpar que levarei para o resto da minha vida e sempre grato ao professor Valente. A pandemia do Covid-19 nos obrigou a reinventar a forma de conduzir o 18º Seminário Temático, os Experts e a sistematização da matemática para o ensino e formação de professores. E a modalidade remota, por meio de lives, acesso à internet, foi a melhor resposta que conseguimos. E a partir de boas práticas, valorizando os acertos, o grupo diretivo do GEMAT Brasil decidiu instituir as chamadas atividades formativas, com um cardápio muito rico e variado de ações. Para registrar a presença, lançaremos aqui pelo chat um link que o levará para um pequeno formulário eletrônico, rapidamente preenchido com seus dados ao final da atividade do dia de hoje. Sabe aquela lista que passava nos eventos presenciais? Essa é a lista de presença em modo criativo em tempos de pandemia. Sem mais delongas, vou chamar os professores colaboradores da ação formativa de hoje, intitulada História da Educação Matemática, a Constituição do Campo de Pesquisa e o Repositório de Conteúdo Digital. Professora Johanna, por favor. Quem estará conosco? Professora Johanna, mestre em Educação Científica e Tecnológica, Johanna Hoffmann, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina, com pesquisa em andamento intitulada Elementos Constitutivos de um Campo Científico, História da Educação Matemática, seus hábitos e estilos de pensamento. Johanna é mestre em Educação Científica e Tecnológica no PPG-CT, com bacharel em Ciências Sociais em 2013 e licenciada em 2017 na área de Sociologia da Educação, todas realizadas na Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vinda, Johanna. Muito obrigada, professor Davi. E também estará conosco, por favor, Kleber, conosco, o professor Kleber Barbaresco, licenciado em Matemática pela Universidade Federal de Santa Catarina 2007, com especialização em mídias, na educação pelo Instituto Federal de Santa Catarina em 2014. Kleber é mestre em Educação Científica e Tecnológica e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, professor no Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Caçador. Seja bem-vindo, Kleber, conosco. Muito obrigado, professor Davi. Bom, quem vos fala é o professor Davi. Fica a apresentação. A apresentação abordará, então, hoje, uma breve historicidade da constituição do campo de pesquisa da história da educação matemática e o papel do repositório de conteúdo digital, algumas vezes referenciado como RCD. Quais elementos caracterizam a história da educação matemática como um campo científico? Qual o papel do RCD, do repositório de conteúdo digital, nos projetos de pesquisa? Como o GEMAT Brasil trabalha e incrementa esse acervo digital de forma coletiva? Passamos a palavra, então, para a professora Johanna, para proferir algumas palavras sobre o tema da nossa atividade formativa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de agradecer toda a organização do GEMAT Brasil. Em especial também eu gostaria de agradecer ao professor Davi Antônio da Costa por esse convite, em estar realizando esse relato de experiência em relação à minha tese, que encontra-se em andamento, e também por estar podendo, nesse espaço de atividade formativa, estar socializando com os demais, já que é de interesse essas pesquisas que abarcam, o campo da história da educação matemática.
Então, acho que pode colocar o slide. Então, como o professor Davi mencionou, né, a temática da nossa atividade formativa de hoje é justamente falar um pouco, né, desse campo da história da educação matemática, mais conhecido como a REM, que a gente chama, a constituição dele, né, desse campo de pesquisa, e também, como o professor Davi falou, do repositório do conteúdo digital, conhecido como RCD. Então, eu vou iniciar a apresentação buscando responder quais elementos caracterizam a REM, né, como um campo científico. Então, a minha pesquisa, né, ela incorpora o meu objeto, essa pergunta, ela incorpora o meu objeto de tese que encontra-se em andamento, como o professor Davi mencionou, no programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica, o PPGCT, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e também a realização dessa minha pesquisa que encontra-se em andamento, a tese, ela é possível também, segundo a CAPES e a FAPESC, pela bolsa em nível de doutorado. Então, também eu faço agradecimentos a essas duas agências de fomento que contribuem para a formação e a produção científica em âmbito nacional. Então, como eu mencionei a pergunta anterior, ela faz parte também do meu objeto de tese. Então, eu tenho como objetivo, né, analisar os elementos constitutivos de um campo científico, em particular da história da educação matemática no Brasil, identificando os seus hábitos e seus estilos de pensamento. Para isso, nós utilizamos como referencial teórico o sociólogo Pierre Bourdieu. Aqui eu vou estar mencionando mais o conceito de campo de Pierre Bourdieu. Então, e em particular também o campo científico. Então, para o autor, né, o campo científico, ele é como um microcosmos. Eles representam mundos sociais como os demais, no qual há uma concentração de poder, de capitais, monopólios, tensões, conflitos, interesses, lutas simbólicas. E esse campo científico, o Bourdieu coloca também como se fosse um campo de força. Então, ele coloca que esse campo de força, né, é um espaço de ação socialmente construído, de intensa competição entre os agentes, que, dotado de uma estrutura, busca conservar ou transformar as relações desse campo. Assim, outra referência que eu apresento aqui para vocês, que é bem conhecida do grupo GEMAT, que faz parte das referências, principalmente na questão da formação de professores, dos experts, é o referencial da Rita Hofstetter e do Bernard Chinoli. Essa foto aqui, ela foi tirada no ano de 2018, em São Paulo, né, no Seminário Internacional de Pesquisa, e os dois nos brindaram com uma excelente palestra e reflexão justamente sobre essa temática dos experts. Porém, aqui, a gente está utilizando esse referencial para pensar a constituição também do campo, mas dos autores, eles utilizam o campo educacional. Então, eles mencionam que o campo educacional, que eles estão analisando, faço uma ressalva que é na Europa, né, então na Suíça, então tem toda essa diferença também de região, de localidade. Eles mencionam que o processo para a constituição desse campo educacional possui uma base institucional, com postos, institutos, laboratórios, uma profissionalização da pesquisa, né, dessa forma, tendo essa base institucional. Também possui a constituição de redes de comunicação especializadas, como revistas, os congressos, associações. Há também essa renovação de conhecimentos e métodos, e também a socialização. Assim, a gente faz a seguinte pergunta, né? Então, quais são os elementos que constituem a REM como um campo científico? Nesse momento, pensando até no que o Bourdieu apresenta e os autores Hofstetter e Bernard Chinoli, a gente coloca alguns elementos. Entre eles, a gente pode colocar a constituição de grupos de pesquisas, que eu vou mencionar aqui como GPs, produções científicas como teses e dissertações, os eventos científicos e as revistas temáticas. As disciplinas a gente também coloca no processo de disciplinarização desse campo. Essas reticências que eu coloco aqui nesse caso é justamente pois sabemos que há outros elementos. Por exemplo, a gente pode pensar as sociedades científicas, os programas de pós-graduação, que também caracterizam essa institucionalização do campo científico. Mas a gente faz uma ressalva aqui que, no momento,
o campo da história da educação matemática ainda ele não tem esse espaço, né, de sociedades científicas específicas da história da educação matemática, assim como programas em educação de história da educação matemática. Então, ainda, né, a gente pode pensar que está em processo e como o campo científico ele é dinâmico, ele vive em constante transformação, possivelmente, daqui a alguns anos, podemos está vendo sociedades científicas no campo da história da educação matemática e também programas de pós-graduação. No entanto, pensando nos programas de pós-graduação e a produção científica, a gente tem um trabalho das autoras Brito e Miorim, que elas apresentam um levantamento no Brasil, na área da REM, de 1971 a 2011, que totalizam 200 pesquisas, sendo 148 dissertações e 52 teses. E as autoras mencionam que a primeira dissertação na área é de 1984, no programa de educação da Universidade Federal do Paraná, UFPR, da professora Maria Antonieta Meneghini Martins. Já a primeira tese, segundo as autoras, é de 1995, defendida na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, também no programa de pós-graduação da educação, da professora Maria Ângela Miorim. Então, pensando no que as autoras colocaram, nós realizamos uma busca, né, então, para verificar em nível nacional, num banco de teses e dissertações da CAPES, né, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, no dia 8 de julho de 2019. Então, a gente obteve, nesse dia, 232 resultados a partir do ano de 1999 até o ano de 2018, que é o também que eu estou utilizando de recorte de análise na minha tese. Assim, a gente observa que dentro desses 232, correspondem 62 ao nível de doutorado, 122 defesas de níveis de mestrado, e na pesquisa foi feita uma separação entre a CAPES, né, fez uma separação entre mestrado profissional e profissionalizante, sendo 31 defesas e 17 defesas, respectivamente. Outro dado que as autoras Brito e Miorim vão mencionar é justamente a questão da frequência e da crescente demanda, né, em relação a essas pesquisas nesse campo, que elas mencionam que a partir do ano de 2007, como a gente consegue observar no gráfico, há um crescimento, né, de pesquisas sendo defendidas nessa área. E outra ressalva que a gente menciona aqui é o ano de 2017, que a gente teve 33 teses e dissertações sendo defendidas na área. Então, é o ano de maior frequência dentro desse tempo que eu fiz o recorte de pesquisa, dentro até o ano de 2018, nesse dia, né? Outro dado que a gente caracteriza também como elemento desse campo são os grupos de pesquisas. Então, a gente fez um levantamento no diretório de grupos de pesquisas do CNPq, e também a gente utilizou para isso o currículo Lattes, o currículo Lattes. Então, no dia 7 de julho de 2019, a gente fez um levantamento no DGP do CNPq e obtivemos 18 grupos de pesquisas que tinham linha de pesquisa em História da Educação Matemática. A escolha que a gente conseguiu colocar de 167 agentes se deu agentes que a gente está considerando são os pesquisadores, dentro dessa linha de pesquisa, em História da Educação Matemática, e os doutorandos. Então, assim, a escolha, né, desses agentes é devido à dinâmica dos grupos de pesquisas, sendo que muitos grupos de pesquisas, eles têm entradas e saídas frequentes, com alunos de graduação, alunos de iniciação científica e o mestrado. O mestrado, geralmente, ele tem, em média, 2 anos. Já o doutorado, como ele tem um período de 4 anos, a gente optou pelos pesquisadores, que geralmente eles são fixos, entre aspas, né, dentro dos grupos de pesquisa, e os doutorandos pelo esse tempo de 4 anos. Então, a gente selecionou, dentro desses 18 grupos, 167 agentes. No entanto, essa rede, ela foi construída com com 162 agentes, pois dentro desses 67, alguns não haviam produção científica registrada no Lattes. Então, a gente usou
o DGP, né, do CNPq, e mais o Lattes, que é informado por esse agente. Tanto o DGP quanto as informações do Lattes, a gente coloca que é dentro da subjetividade do pesquisador e do doutorando e do coordenador do grupo de pesquisa. Então, esses dados eles foram coletados no dia 7 de julho de 2019, e a rede ela foi criada no dia 16 de julho de 2019. Então, assim, as pessoas que não foram contempladas dentro desse 167, devido à produção e o registro na base, né, do currículo Lattes. Outra informação que a gente ressalta aqui é que esse gráfico ele foi construído pelo software GEF, que é um software livre de redes sociais, tá? Então, apresento aqui para vocês os nós, que estão os nomes das pessoas em maiúsculos, nós a gente colocou uma transparência e as arestas para vocês conseguirem identificar, né, o nome das pessoas, mas os nós os nós, eles representam aquele agente, aquele pesquisador ou doutorando, né, e toda a produção que estava disponível no Lattes. Então, a gente fez uma métrica em cima disso, para conseguir ver os autores, né, os agentes, desculpa, com maior produção científica, a gente consegue visualizar a partir dessa rede. E as arestas são o que liga, né, o agente com o grupo de pesquisa, com os demais em coautorias, em livros publicados, participações em bancas. Então, só para relatar para vocês, espera só um pouquinho. Bom, só para mostrar para vocês aqui nessa rede, que em lilás a gente tem o grupo GEMAT com 55 agentes. Aí a gente consegue identificar o coordenador, professor Wagner Rodrigues Valente aqui, e a professora Neuza Pinto, né, que são os dois coordenadores. Também a gente tem o nome do professor Irã em destaque. Isso tudo é devido à produção do Lattes, tá? Então, são esses agentes que preenchem. Vou destacar bastante essa informação, dizendo que é a partir daquela data que a gente olhou o Lattes, e a partir disso a gente conseguiu fazer essa relação entre cada agente e tá montando essa rede. Em verde está o grupo GOEM, com 31 agentes, né, que tem como um dos líderes o professor Garnica. E em azul claro, a gente tem o grupo de pesquisa, o IFEM, com 16 agentes, tá? Em Bordeaux, aqui embaixo, acho que vocês estão conseguindo ver, né? Em Bordeaux, tem o HEMEP, o EMEP, né? Com 11 agentes. Já a gente pode pensar em alguns braços do GEMAT Brasil, né? Que em alaranjado está o GEMAT Paraná, com 11 agentes. O GEMAT Santa Catarina, com 10 agentes, tendo o professor Davi, né, sendo coordenador, e a professora Yara também, como coordenadora do grupo de pesquisa. Já na cor preta, nós corresponde aos grupos de 3 a 5 agentes. A gente deixou na cor preta porque senão ia poluir muito, né, porque são 18 grupos de pesquisas, então, devido à cor, ia ficar muito próximas e poderia ficar difícil de visualização. Aí a gente deixou esses grupos na cor preta. Em azul, são os grupos que correspondem apenas um agente dentro daquele grupo. Então, eu vou dar o exemplo do meu colega doutorando também, o professor Oscar Silva Neto. Ele encontra-se aqui. Ele faz parte, como pesquisador, no grupo GPEM do IFSC de Santa Catarina. Então, nesse grupo, ele é pesquisador. No entanto, no GEMAT Santa Catarina e no GEMAT Brasil, o Oscar, ele é estudante. Então, o que a gente fez? Algumas pessoas, elas participam, né, de mais de um grupo. E nós deixamos, no caso, selecionamos o nível de maior destaque, né? Então, como o Oscar, ele é pesquisador naquele grupo, e aquele grupo tem a linha de pesquisa em História, Educação, Matemática, e ele está lá naquela linha de pesquisa, nós mantivemos aquele grupo como registro, mas também fazemos a ressalva que ele encontra-se também no GEMAT Santa Catarina e também no GEMAT Brasil. Então, assim, e ele também pode ter outras arestas, né, que vão ligar, às vezes, com outro grupo, devido a uma coautoria, em participação de bancas. Então, essa rede, ela foi construída cuidadosamente,
pensando em todos esses elementos, né, e essas singularidades de cada agente, de como ele se relaciona dentro desses 18 grupos de pesquisas e com esses 167 agentes que foram selecionados. Assim, também a gente coloca, né, é importante ressaltar que para o nosso referencial sobre o campo de pesquisa, né, o Bourdieu, ele menciona que não adianta, né, não basta reunir um grupo para produzir a reflexão científica, mas ele acredita que, com a condição de instaurar uma tal estrutura de troca em si mesma, a princípio da sua própria regulação, podem-se instaurar formas de reflexão que hoje não têm lugar e podem ir além de todas as especulações de especialistas e todas as recomendações de comitês e de comissões. Então, o Bourdieu ele vai mencionar que não adianta ter um grupo por si só. É necessário a gente ter essa reflexão dentro do grupo, porque isso vai ressonar, né? Vai dar ressonância em outros âmbitos e vai conseguir transformar esse campo também, né? Então é importante a gente pensar isso, que não adianta só, não basta reunir um grupo. Aqui eu vou mencionar para vocês os eventos e as revistas científicas, né? Eu vou contextualizar um pouco historicamente como se deu a criação e a representação da REIN, né, nesses eventos e nas revistas da área. Então, a gente inicia em 2004 com um marco importante que a gente considera nessa área, que é o International Congress on Mathematics Education, o ICME, que é o ICME, e em 2014 ocorreu o ICME 10, e teve como um tópico de estudo, né, o TSG específico, em History of Mathematics Education. Ocorreu na Dinamarca, nesse ano de 2004. Já no ano de 2016, ocorreu o ICME 13, que ocorreu na Alemanha. E esse ICME, ele também contou com um TSG próximo do campo da história da educação matemática, que era o History of the Teaching and Learning of Mathematics. E a partir desse ICME 13, do ano 2016, houve a publicação, então, do livro, a partir desse TSG 24, com 14 artigos que refletem as discussões dessa comunidade de pesquisadores em História da Educação Matemática. O livro intitula-se Researching the History of Mathematics Education, publicado em 2018. Já 14º ICME, né, o ICME 14, ele seria realizado entre os dias 12 a 19 de julho de 2020, neste ano, na cidade de Xangai, na China. Porém, né, devido à pandemia, ele foi adiado para o próximo ano, e ele tem um importante também TSG, que dialoga com as pesquisas que investigam a história da educação matemática, que intitula-se The History of the Teaching and Learning of Mathematics, tendo como organizadores, né, os professores Wagner Rodrigues Valente e o professor Alexander Karp. Então, a partir desse evento internacional e desses tópicos de estudo, houve, então, uma importante revista que circulou do ano de 2006 ao ano de 2016, que era a revista International Journal on the History of Mathematics Education. Assim, a partir dessa criação da revista, desse movimento internacional com esses tópicos específicos que dialogam em partes, né, com a história da educação matemática, no ano de 2009, foi realizado a primeira conferência internacional do campo da história da educação matemática, a International Conference on the History of Mathematics Education. E ela é mais conhecida como Dig Where You Stand. A gente teve atualmente, né, a mais recente foi o ICME também com H, daí no caso, o ICME 6, que ocorreu em 2019. Todo esse movimento da internacionalização das pesquisas nessa área, os pesquisadores ibero-americanos também pensaram em estar fazendo um evento específico de história da educação matemática. Então, no ano de 2011, em Portugal, ocorreu o primeiro Congresso Ibero-Americano da História da Educação Matemática, conhecido como o CIEM. E no ano de 2009, foi realizada a sua 5ª edição em Bogotá, na Colômbia, entre os dias 12 a 15 de novembro. E eu faço uma ressalva aqui, que dentro do terceiro CIEM,
que foi realizado aqui no Brasil, em Brasília, em Belém, houve o lançamento da revista Estemate, que publiciza as produções do campo da História da Educação Matemática, né? E ela está vinculada à Sociedade Brasileira de História da Matemática, a SBH-MAT. Sobre essa sociedade, a gente já vai falar sobre ela, então vamos deixar ela aí em stand-by. Então, a partir do primeiro CIEM, né, a participação de vários pesquisadores brasileiros viram a necessidade, então, de estar criando um evento específico do campo da História da Educação Matemática em âmbito nacional. Então, no ano de 2012, realizou-se o primeiro Encontro Nacional de Pesquisa em História da Educação Matemática, o ENAFEM, na Bahia. Já o quinto ENAFEM, ele, diferente das últimas edições, né, ele vai ser também virtual, e ele está previsto para o mês de novembro ser realizado, e ele conta com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Outro aspecto que a gente destaca aqui são as revistas científicas que apresentam os dossiês temáticos. Então, a gente mencionou a revista que circulou de 2006 a 2016, a gente menciona aqui também a Estemate, como uma revista em âmbito nacional, especialista na área da educação matemática, mas também a gente tem algumas revistas científicas que não são da área da história da educação matemática, né, específica da história da educação matemática, mas possuem publicações de dossiês. Então, a gente já teve experiências de publicações de dossiês na Bolema, que é da área da educação matemática, na ZTTQ, que era da educação matemática também, entre outras, né? Na Cadernos de Educação também já houve dossiês temáticos. Então, frequentemente, há sempre uma revista que produz um dossiê temático nessa área. Então, para finalizar a questão dos eventos científicos, né, e das revistas temáticas, a gente destaca o Seminário Internacional de Pesquisa e Educação Matemática, o CIPEM, e ele é um espaço que a gente considera muito importante também, né, como uma conquista de legitimação e reconhecimento do campo da história da educação matemática, pois no ano de 2018 ocorreu o 7º CIPEM e teve um GT específico nesse campo, né, o GT15, intitulado História da Educação Matemática. E segundo os coordenadores do GT, que é a professora Maria Cristina Araújo de Oliveira e o professor Antônio Vicente Garnica, essa iniciativa ocorreu, a criação desse GT, né, no ano de 2016, em uma reunião da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da SBEM. Mas a gente fez algumas pesquisas, né, e alguns autores mencionam que os primeiros trabalhos já apresentados no CIPEM foi no ano de 2013, com quatro pesquisas sendo aprovadas, né, dentro do GT5, que é a História da Matemática e Cultura, mas tiveram esses trabalhos aprovados e foi apresentado, então, no CIPEM anterior. Mas nós consideramos esse GT15 dentro do CIPEM e faz parte da Sociedade Brasileira de Educação Matemática também um espaço de conquista. Como eu mencionei anteriormente, para a gente pensar nas sociedades científicas, aqui eu vou mencionar as duas sociedades científicas que contribuem para o fomento da área da história da educação matemática. Então, a primeira que eu vou mencionar é a SBH-MAT, né, a Sociedade Brasileira de História da Matemática. Ela foi fundada no dia 30 de março de 1999, durante o 3º Seminário Nacional de História da Matemática, e os pesquisadores do campo da história da matemática, ao criar a sociedade, eles institucionalizaram esse campo de investigação. A SBH-MAT, ela mantém também algumas revistas científicas, como eu mencionei a Estemate, mas também possui a Revista Brasileira de História da Matemática, a Revista História e Educação Matemática, que circulou 2 números, e a Revista História da Matemática para Professores. Outro aspecto que é importante a gente colocar da presença, né, da SBH-MAT, que ela se faz relevante nesse campo da história da educação matemática, é que ela contribui, né, com a publicação dos livros das edições dos encontros do ENAFEM. Então, essa sociedade, ela contribui para o reconhecimento e legitimação dessa área. Já a SBEM, a segunda sociedade que a gente vai mencionar, ela foi fundada no dia 27 de janeiro de 1988, possui pesquisadores, professores e alunos que atuam em diversos níveis de ensino do ensino brasileiro, né, desde a educação básica até a educação superior.
Ele também, como uma associação científica, a SBEM, ela possui diretorias regionais, realiza encontros nacionais, regionais, assim como mantém também 2 periódicos. A Educação Matemática em Revista, a Revista Internacional de Pesquisa em Educação. Então, a SBEM, a gente coloca ela aqui também, justamente por ter professores, né, e pesquisadores que estão alinhados com a educação matemática, e eles contribuem nesse fomento, né, e a questão do GT15, que é bem importante para a área. Então, a gente faz essa ressalva que as 2 sociedades, elas contribuem para o fomento da história da educação matemática, na socialização e no reconhecimento, né? Só que, no entanto, essas sociedades, elas também caracterizam um local de disputa, de interesses e de poder, pois cada agente irá tensionar para o seu lugar de fala, para as suas experiências. Então, há autores, né, que defendem que a história da educação matemática, a REM, ela é uma dimensão, ou no sentido bourdieusiano, que a gente pode estar falando, um subcampo ou da história da matemática ou da educação matemática. Então, é bom a gente fazer essa ressalva, né? Já em relação à disciplinarização, a partir de todos esses elementos que a gente veio mencionando, dos eventos, da produção científica, dos grupos e das sociedades, a gente também coloca como uma caracterização a disciplinarização. Então, segundo as autoras também, Brito e Miorim, elas colocam que a primeira vez, né, que foi ofertada uma disciplina de História da Educação Matemática no curso de Licenciatura Matemática foi no ano de 2001, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês, de um dossiê temático, Cadernos de História da Educação, do ano de 2017, que ele apresenta também esse movimento em algumas universidades. Então, aqui eu menciono 3 exemplos, tá? O primeiro, que a professora Maria Cristina de Oliveira, ela vai falar que na Universidade Federal de Juiz de Fora, teve essa experiência de ter uma disciplina de História da Educação Matemática no curso de Licenciatura Matemática no ano de 2009. Já a professora Elizabeth Búrigo, ela traz a experiência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que no ano de 2017 foi obrigatória para os alunos ingressantes, e também no mesmo ano, o professor Davi Antônio da Costa, ele menciona a experiência na Universidade Federal de Santa Catarina, que era uma disciplina optativa aos alunos do 7º semestre. Aqui, no entanto, eu faço uma ressalva que a gente tem que lembrar, né, que cada ação desses professores, que ministraram e responsáveis pela essa disciplina, foi uma ação de forma individualizada, de forma isolada, no sentido de que cada professor, pesquisador, né, optou por referenciais teóricos e atividades selecionadas por ele, né? Então, ele foi o responsável por isso. Então, esse espaço também de disciplinarização, ele não é um espaço pronto, ele não está dado, mas sim em constituição. Então, cada professor, a partir do seu lugar de fala, de suas experiências, irá trazer e apresentar um formato. Então, isso representa, dentro do campo da história da educação matemática, também um lugar de disputa, de lutas simbólicas, no qual são problematizados quais conteúdos, referências são contemplados, né, em detrimento de outros. Então, não há também uma unanimidade ao tratar desse tema e como se dá a sua implementação. É bem importante a gente deixar essa ressalva também da questão dessa disputa dentro desse campo. Assim, eu compartilho com vocês algumas referências, né, que eu acabei mobilizando para fazer a apresentação. Então, em relação ao campo, né, o conceito de campo, o campo científico, são as obras do Pierre Bourdieu, um pouco sobre essa institucionalização, historicidade da própria área. Tem o trabalho da professora Brito e Miorim, né, que ele é intitulado A Institucionalização da História da Educação Matemática, e também realizei já algumas publicações com resultados prévios da tese, né, um deles foi no 4º ENAFEM, que eu menciono um pouco essa questão da disciplinarização, dessas disputas dentro desse campo, né. Outro trabalho que foi publicado recente na revista Paradigma sobre o GT15 no CIPEI, então eu vou caracterizar as referências
e os grupos de pesquisas que estão sendo mobilizados dentro desse GT15, sabendo, né, que foi um espaço, então não dá para fazer generalizações, né, mas ali a gente já apresenta também alguma microvisão do campo da história da educação matemática. E também eu tenho uma outra publicação que eu mobilizo 2 referenciais teóricos. Aqui eu trouxe o Pierre Bourdieu, né, mais para falar sobre o campo científico, mas também eu mobilizo a epistemologia, né, como referencial teórico do Ludwig Fleck. E o Ludwig Fleck, ele vai falar dos estilos de pensamento. Então, aqui eu não trouxe, mas eu tenho um trabalho, né, que eu vou falar justamente dessa transversalidade entre esses 2 autores, sabendo que cada um é formado numa área, numa época, tinha o seu objeto, né, a ser estudado, mas aqui a gente consegue fazer uma transversalidade entre alguns conceitos, ao olhar também a produção científica desses 2 autores. Então, a gente fez esse trabalho justamente para colocar em diálogo tanto Bourdieu quanto Fleck. E finalizo também a apresentação com o trabalho, né, a referência da Rita Hofstetter e do Bernard Chinoli, que é do livro Saberes em Transformação, e é um livro que é bem importante para o grupo GEMAT, né, e para as pesquisas que encontram-se em andamento. Então, eu fico à disposição, gostaria de agradecer essa oportunidade, e também eu fico aqui à disposição para eventuais dúvidas e diálogo, né, e no final da sessão, então eu passo a palavra para o professor Davi. Muito obrigada. Muito obrigado, Johanna, pela sua exposição, foi bastante interessante, e a gente, certamente, no final, né, do nosso trabalho, né, a gente abre para o público, né, para as perguntas, né, estamos aqui à disposição, para a gente poder dialogar, tá bom? Muito obrigado. Então, eu começo, então, agora, né, a segunda parte da nossa atividade, né, podemos estar colocando aqui os nossos slides, por favor, né, e no primeiro momento agradeço, então, a organização, né, pela oportunidade que nos foi dada, né, para a gente falar um pouquinho, né, sobre os nossos trabalhos, né, que nós desenvolvemos aqui no GEMAT Santa Catarina, né, e algumas palavras que vão me permitir também tratar mais proximamente do repositório de conteúdo digital, né. A pergunta que norteou a nossa apresentação: qual o papel do repositório de conteúdo digital nos projetos de pesquisa, né? De fato, né, entra em cena aqui, né, um importante papel dos documentos nas nossas pesquisas, né, em história da educação matemática. Esses continuamente interrogados, deixa eu só colocar aqui, por favor, o probleminha aqui, né? Desculpa, podemos seguir. Entra em cena o importante papel dos documentos, né, nas pesquisas em história da educação matemática.
estes continuamente interrogados e problematizados pelos pesquisadores tornam-se fonte de pesquisa. O que dizem as fontes? Podem revelar muitas coisas e suscitar novos entendimentos e explicações a diferentes perguntas que possam, então, ser reformuladas. A célebre citação de Certeau, no seu capítulo Operação Historiográfica, que todos nós, em muitos trabalhos, já fazemos, né? Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos objetos distribuídos de outra maneira. Essa nova distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em produzir tais documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou fotografar esses objetos, mudando ao mesmo tempo o seu lugar e o seu estatuto. Esse gesto consiste em isolar um corpo como se faz em física, e em desfigurar as coisas para constituí-las como peças que preenchem lacunas de um conjunto proposto a priori. Ele forma, então, a coleção. Pensar as fontes nesta perspectiva apontam para algumas outras questões associadas a um outro conceito, os arquivos. Se as fontes ampliam seus domínios, deixando de ser prioritariamente de natureza documental, isso também repercute no significado dos arquivos, sejam públicos ou privados. Os arquivos ampliam suas concepções, podendo constituir-se em quaisquer espaços físicos ou virtuais. E nesse ponto, estabelece-se a relação do fazer historiográfico com o uso da tecnologia, num mundo de rápidas transformações de toda ordem, como se concebe a produção historiográfica em tempos de tecnologias digitais. Quais seriam os desdobramentos dessa influência? De onde ficam os tais documentos que foram organizados, separados, reunidos de outra forma, de acordo com a citação do Certeau nas nossas pesquisas? Aqui se estabelece a força do trabalho coletivo. É muito difícil reunir tais elementos dispersos, mas o resultado do esforço de cada ação do pesquisador poderá ser acumulado e deixado em legado para outras pesquisas. Então, o digital parece que impulsiona e muito as nossas ações. Essa semana, recentemente, eu abri o livro do professor Wagner, uma história da matemática escolar de 1730 a 1930, recentemente lançado em sua terceira edição pela Livraria da Física. E no prefácio desta última edição, Wagner escreve sobre sua experiência em período de sanduíche em Paris, no INRP, e suas atividades de idas e vindas à BNF, a Biblioteca Nacional de França, que ficava a Rue Richelieu. Ele teve acessos aos originais, do Desu e tantos outros, e sua pesquisa se desenvolvia com a transcrição feita à mão dos conteúdos, isso em meados de 1994. Já são passados 26 anos. 11 anos atrás, foi minha vez, em 2008, 2009, mas as condições já eram outras. O espaço apertado da BNF, no antigo palácio da Rue Richelieu, mudou para a esplanada François Mitterrand, um verdadeiro bunker, onde você tem acesso às obras no subsolo, desses edifícios. E não precisei transcrever as obras. Eu tinha uma câmera digital para fazer as fotografias das obras. Entra em cena, então, DVDs e materiais, cartões de memória, que nos ajudam nas produções das nossas pesquisas. O tempo passa, a circulação das imagens e das comunicações fluem em outros canais. Há blogs, concomitantemente iniciam-se redes sociais, ou seja, entramos no uso do www na pesquisa. Bom, e hoje? Como é que fazemos as pesquisas? Que recursos temos à nossa disposição? Vou apresentar algumas considerações acerca do conceito de curadoria digital. Esse termo, associado à criação da Digital Curation Center, DCC, fundado em 2004, é um centro de especialização internacionalmente reconhecido em curadoria digital, com capacidade de construção e habilidade para pesquisa de gerenciamento de dados. Para o DCC, o objetivo de um programa de curadoria digital é salvaguardar os objetos digitais, possibilitando o acesso e o reuso do seu ciclo de vida. O retorno do investimento da curadoria vem do compartilhamento dos dados, evitando a repetição de esforços na criação destes, tornando-os disponíveis para a extração de novos conhecimentos. Nesse sentido, a curadoria digital vem sendo cada vez mais utilizada nas ações que podem agregar valor
e manter itens informacionais digitais disponíveis ao longo do tempo para gerações futuras e futuros usuários. A curadoria digital aparece nesse contexto como uma forma de garantia do gerenciamento dos dados, informações e objetos digitais identificados nas etapas anteriores como relevantes para o acesso universal à informação, incluindo atividades que compreendem todo o ciclo de vida dos objetos digitais, que podem ser melhorados com apoio específico de uma equipe de especialistas em gestão da informação digital. Sem esses princípios, o investimento atual em digitalização e conteúdo digital só garantirá benefícios de curto prazo e não duradouros. No Brasil, os debates e iniciativas sobre curadoria são mais recentes, como, por exemplo, a parceria entre o IBCT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e a Stanford University, para a implementação de serviços de preservação digital em 2013, com a criação da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital Cariniana. O objetivo principal desta rede é disponibilizar serviços de prestação digital de recursos exclusivamente eletrônicos para a comunidade que liga com informação científica e tecnológica, passando também a preservar digitalmente acervos patrimoniais, bibliotecas, arquivos e centros de memória institucionais no Brasil, garantindo acesso continuado em longo prazo dos conteúdos científicos armazenados digitalmente. Além da proximidade com a preservação digital, a curadoria digital é um conceito relacionado à curadoria de dados, também chamada de e-science, e ainda está em pleno desenvolvimento, sendo utilizado primeiramente pelas comunidades científicas dentro de bibliotecas eletrônicas ou digitais, com aplicações em repositórios institucionais, com o objetivo de garantir a preservação e acessibilidade aos dados de pesquisas científicas em longo prazo, mantendo-os disponíveis para uso e reuso. Especificamente, então, a curadoria digital é definida com a seleção, preservação, manutenção, coleção e arquivamento de ativos digitais. A preservação e acesso a recursos de informação digital é considerada a espinha dorsal da curadoria digital. São geralmente serviços invisíveis, executados dentro das unidades de informação. E todos esses princípios fundamentam e apoiam o trabalho que é desenvolvido pelo repositório de conteúdo digital, praticamente no nosso História da Educação Matemática. Lembrando que abordamos experiências em outros tempos, temos novas possibilidades de incorporar aparatos tecnológicos que nos ajudam nas pesquisas. No GEMAT Santa Catarina, já fazemos uso destas ferramentas. A apresentação da Johanna contemplou uma breve discussão, né, de sua pesquisa e utilizou, por exemplo, o software Gephi para fazer as relações entre os autores, né, autores e suas produções. Há resultados parciais de outras pesquisas já divulgadas que estão utilizando, por exemplo, o Iramutec, dentre outras possibilidades. E isso somente é possível com a disponibilidade dos objetos digitais, isto é, dos itens que estão no repositório de conteúdo digital. De fato, a ligação entre a investigação em humanidades e a incorporação de métodos e ferramentas das tecnologias digitais fazem parte das pesquisas em humanidades digitais, ou seja, uma interseção entre as perspectivas analíticas tradicionalmente conhecidas do campo das humanidades, com as novas possibilidades metodológicas e reflexivas advindas das possibilidades mediadas pelo digital. Mas aí já se torna outro tema para uma outra atividade formativa. De fato, eu peço atenção agora que a próxima apresentação, todos esses conceitos, né, tratados aqui, né, eles fundamentam o trabalho do nosso repositório, né, de conteúdo digital. Nós ficamos, assim, um pouco alheios, né, ou nas entrelinhas, né, de todas essas configurações que estão presentes, mas isso nos ajuda a problematizar o uso dessa nossa ferramenta. Aos ingressantes do nosso grupo, né, trabalhar com as pesquisas e olhando o que está no repositório, nossa, temos vários documentos. Como é que isso surgiu? Como é que isso apareceu? Não é dessa forma, né? Não nasceu ali, né? Há todo um trabalho de uma constante renovação. Recentemente, nós temos uma contribuição de uma aluna de graduação, Isadora, e tantos outros dos nossos colegas aqui do grupo do GEMAT Santa Catarina, e nós estamos muito empenhados no sentido de dar sempre essa manutenção
e a consistência do nosso repositório, né? Garantindo os princípios que foram tratados, né, recentemente aí nessas últimas falas minhas a respeito da curadoria. Para avançar um pouquinho mais, né, do ponto de vista mais prático no nosso trabalho, né, eu chamo o Kleber, desculpa, eu tinha aqui as referências, mas o meu PowerPoint hoje me deixou um pouco na mão. E eu agradeço, então, de qualquer forma, aí a atenção de vocês, né, e eu chamo, então, por favor, o Kleber, para poder, então, falar um pouquinho mais, de um aspecto mais prático, né, do nosso repositório. Kleber, por favor, faz melhor. Obrigado. O PowerPoint ficar aqui me atrapalhado. Obrigado. Obrigado, professor Davi. Também quero deixar aqui os meus agradecimentos para o professor Davi e para o Grupo GEMAT Brasil pelo convite. Vou pedir para que faça a projeção dos meus slides. Bem, eu me chamo Kleber, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação de Educação Científica e Tecnológica, faço parte do grupo GEMAT Santa Catarina, e hoje venho apresentar então para vocês como que o GEMAT Brasil trabalha e incrementa esse acervo digital. Então, o meu objetivo com essa apresentação é ajudar aqueles que desejam de alguma forma contribuir para o incremento e compartilhar os documentos no repositório de conteúdo digital. Vou iniciar apresentando, de modo breve, como acessar o ambiente em que estão os documentos relacionados ao grupo de pesquisa de História da Educação Matemática. Primeiramente, deve-se acessar o endereço que vocês estão vendo na tela, repositório.ufsc.br. Esse endereço vai levá-los para um ambiente como representado na figura do lado esquerdo. E nesse ambiente, mais especificamente no campo busca de Space, se digitarmos HEM, que é a sigla de História da Educação Matemática, e ao pressionar o botão I, aparecerão alguns resultados, né? E entre esses resultados, teremos, então, a comunidade de História da Educação Matemática, como vocês podem observar na imagem no lado direito, né, na parte inferior. Bem, ao acessar esta comunidade, somos direcionados a um outro espaço, onde há uma apresentação do GEMAT Brasil, como ilustrado na figura ao lado esquerdo. Neste espaço, note que há um campo de pesquisa, é a partir dele que será possível realizar buscas por diferentes documentos que se encontram disponíveis na comunidade da História da Educação Matemática. Seguido da apresentação, ainda nesse espaço, é possível, né, observar, então, as coleções que contêm os itens que estão caracterizados por seus metadados, com o objetivo de facilitar a localização das informações. Então, por exemplo, na figura do lado direito, destaca-se as coleções A Constituição dos Saberes. Nelas encontram-se itens que são documentos normativos, prescritivos e legislações. Agora vou falar um pouco sobre os metadados, né, de alguns documentos. É necessário que o pesquisador se atente para o tratamento das informações de cada um deles. Por isso, trago aqui alguns exemplos. Com isso, temos a intenção de manter um padrão para efetuar a elaboração dos metadados. Há um tutorial disponível no repositório, que explica detalhadamente este processo e que apresenta alguns exemplos. Para acessar o tutorial, deve-se ir na Constituição dos Saberes, né, na coleção Constituição dos Saberes, Temas em Estudo e Outros Dados. Ao acessar essa coleção, você terá acesso, então, ao documento Tutorial Repositório, Como Inserir Documentos, do ano de 2018. O primeiro passo para o incremento de documentos no repositório inicia-se com a sua digitalização, ou ainda a captura das imagens. Cito algumas indicações de aplicativos de celular que ajudam nesse processo, como o Khan Scanner e o Clear Scanner. Não são os únicos, não vou entrar em detalhes deste processo, pois em nossas atividades formativas há uma proposta de minicurso que abordará este processo de digitalização. Também faço indicação do I Love PDF,
uma ferramenta online que ajuda a converter as imagens em PDF. Como já dito, essas são algumas indicações. Passo agora a apresentar como se deve constituir os metadados de alguns documentos, de modo que a inserção seja mais rápida e dinâmica. Sendo assim, aqueles que estão autorizados para realizar as inserções devem se ater aos metadados apresentados no quadro a seguir. Para aqueles que desejam contribuir enviando seus documentos para que outros façam a inserção, é interessante que, junto ao documento, encaminhe também o quadro preenchido. Neste quadro, há duas etapas de preenchimento. A primeira etapa trata-se de informações que podem ser coletadas diretamente do documento, como nome do autor, data, publicação, editora. Há ainda informações como título e como citar, que deverão seguir um modelo, de modo a evitar duplicidades de documentos. Por exemplo, o título deve apenas ter a primeira letra maiúscula e nomes próprios quando houver. No caso de livros, complementar o título com o ano de publicação. Já no caso das revistas, além do título, deve-se complementar com a sigla do estado e o ano de publicação. O como citar deve seguir preferencialmente as normas da BNT. Já a segunda etapa de preenchimento é constituída de informações que vão ajudar o usuário em suas buscas e também obter informações sobre o documento, como, por exemplo, as palavras-chave, que resumem os seus principais temas, do documento. Já o resumo tem por objetivo abordar as partes essenciais do documento, enquanto a descrição traz informações da sua materialidade, sua localização e seus aspectos físicos, por exemplo. Passamos a descrever, então, agora alguns exemplos, citar algumas construções de metadados. Iniciamos aqui com os manuais pedagógicos, ou ainda os livros. Como vocês podem ver na tela, eu trago para vocês um modelo geral de título. O título ele deve iniciar com a primeira letra em maiúsculo e as demais tudo minúsculo. Se houver subtítulo, também inserir. E também o ano de publicação. Já o como citar, a gente vai seguir as normas da BNT, iniciando pelo sobrenome do autor, o nome, o título do livro, do manual, a edição, o local, a editora e o ano. Trago aqui um exemplo. Então, temos aqui um livro de Antônio Trajano. Eu trago aqui alguns elementos pré-textuais do livro. E nesses elementos, a gente consegue, nessa capa, a gente consegue ver o título da obra, o nome do autor, a edição, a editora e o ano de publicação. Então, cada um desses elementos que a gente está observando e que se encontra diretamente no livro, na capa do livro, são elementos então, que vão ser constituintes desses metadados, ou do quadro de metadados. Porém, há alguns elementos, muitas vezes, que é interessante a gente se ater, ou ficar atento para que a gente consiga incluí-los no resumo. Por exemplo, nesse livro, talvez vocês não consigam ler, mas eu vou tentar aproximar aqui com o mouse, e aqui, ao final, há uma informação bem importante. Está escrito que este livro está de acordo com o Sistema Legal de Unidades, determinado pelo Decreto-Lei 4.257, e com o novo Sistema Monetário, também determinado pelo Decreto-Lei número 4.791. Então, isso são elementos importantes que podem ser inseridos no resumo. Trago aqui, então, agora esta obra no quadro, naquele quadro que eu apresentei de uma maneira geral. Agora, eu trago aqui as informações desta obra no quadro, como um exemplo. Então, temos ali os autores, então a gente inicia colocando o sobrenome, Trajano e depois o nome, o título, como colocado no modelo, aritmética progressiva, observe, fiquem atentos a que somente a primeira letra que está em maiúsculo, o ano, a data de publicação, neste caso esta obra só traz a data, o ano de publicação, não traz o mês nem o dia, então são informações que a gente vai omitir. A editora, e o como citar, Trajano Antônio, aritmética, que é o título da obra, aritmética progressiva, a edição, o local, a editora e o ano novamente.
o tipo de documento que se trata, né? Se trata de um livro, o idioma em que está escrito, português. Depois passamos para as palavras-chave. Então, aqui a palavra-chave vai variar, né? Vai depender de quem está com este documento e do que ele quer que seja relevante para esse documento, os temas. Nesse caso aqui, eu procurei descrever como temas desta obra saberes elementares, aritmética e curso superior. Eu devo lembrar aqui que é apenas exemplos, né? E que esse exemplo também foi extraído do repositório. O resumo. No resumo, nós vamos procurar colocar dentro desse resumo aquelas informações que eu passei para vocês, algumas informações que sejam complementares, como, por exemplo, que a obra está de acordo com o sistema legal de unidades e o sistema monetário, e também é muito importante que no resumo seja colocado o sumário desta obra. Então, a gente vai fazer a transcrição do sumário para o resumo. Então, eu faço aqui alguns exemplos, né? Cito alguns pontos, como, por exemplo, numeração, coloco a paginação, então a numeração inicia-se na página 3, sinais aritméticos, que inicia-se na página 16, operações fundamentais, que inicia-se na página 17, e assim sucessivamente. Eu não coloco aqui todo o sumário porque faltaria espaço, né? Então, nesse caso, eu preferi omitir, mas faço essa chamada, que deve-se colocar, então, todos os itens do sumário. A descrição deve conter aqui, então, elementos que descrevem a materialidade desse documento, né, o estado físico dele, as dimensões. Como eu não tive acesso a este material de forma física, eu apenas coloquei aqui a informação onde ele se encontra fisicamente, que, no caso, esse livro foi comprado e digitalizado pela equipe do Laboratório de Pesquisa em História da Educação Matemática. Então, a gente coloca essa localização do objeto físico. Passando para outro exemplo, né, vamos falar um pouco das revistas. As revistas aqui também seguem um modelo similar do livro, né, começando com o título e o subtítulo se houver, porém aqui a gente coloca a sigla do estado dessa revista e o ano de publicação. Já como citar aqui, a gente vai seguir as normas da BNT, porém com algumas diferenças. As normas da BNT, a gente coloca o nome do autor, o título do artigo e depois vem as informações da revista, local, volume, ano, número e ano de publicação. Como aqui estamos interessados em relação à obra como um todo, né, e não apenas a um artigo só, estamos interessados pela obra, nós vamos omitir a parte de autor e de título de artigo. E vamos, então, somente colocar o título da revista, o local, o volume, o ano, o número e o ano de publicação. Então, trago aqui um exemplo. Então, vejamos aqui nesse exemplo que na capa da revista a gente vai ter informações como o título, o ano, o volume, o número, a editora, o ano e o local. E também, folheando um pouco o documento, a gente encontra o sumário. O sumário ele é importante para a elaboração do resumo no quadro de metadados. Trago aqui para vocês, então, um exemplo. Então, autores. Bem, como a revista ela é constituída de vários autores, nós não vamos colocar aqui, então, o nome de nenhum autor. Apenas vamos preencher o título, lembrando que é o título da revista, o estado e o ano, a data de publicação. Neste caso, esta revista, ela traz o mês de publicação, então eu vou inserir esta informação. Então, eu coloco o mês e o ano. Depois, a editora e o como citar. Lembrando que o como citar aqui, a gente vai omitir autores e artigos. Vamos colocar somente o nome da revista, o local, o volume, o ano e o número, o mês e o ano, a data de publicação. Veja que ali aparece 2 números, né? É porque aqui a revista ela apresenta 2 números, o que acaba fazendo com que a gente, então, coloque essas 2 informações. O tipo de documento que se trata de um periódico, e o idioma em que foi escrito, no caso, português. Em relação às palavras-chave, novamente, vai se destacar aqui os temas principais dessa revista. Destaco aqui o tema aritmética, português e geometria. No resumo, novamente,
coloco como informação o sumário, e a descrição eu trago, então, a localização deste documento. Novamente, repito aqui que se a gente tivesse esse material, a gente poderia descrever, então, os aspectos físicos dele. Agora eu vou falar um pouquinho de documentos oficiais. Os documentos oficiais também vão seguir como modelo o título. A gente vai colocar o título do documento. Nesse caso, a gente vai colocar se é um decreto, se é uma lei, se é um programa, se é uma mensagem para o parlamento. Depois, em seguida, nós vamos colocar o dia, o mês abreviado e o ano e a sigla do estado. O como citar, nós vamos seguir, então, o padrão da ABNT. A jurisdição, o título do documento. Agora, no título do documento, no como citar, o mês vai por extenso, então vamos colocar o dia, o mês por extenso e o ano. A descrição do documento, quando houver. Então, a descrição aqui, a gente vai colocar o preâmbulo, né, de alguns documentos. Por exemplo, decretos e leis, às vezes tem um preâmbulo. Esse preâmbulo a gente vai colocar como descrição do documento oficial. Cidade de publicação e ano. Aqui eu vou trazer 3 exemplos de documentos oficiais, iniciando com os decretos e leis. Então, aqui vou tentar indicar com a seta do meu mouse o decreto número 714 vai ser o título, né? Vai compor o título e o como citar. Abaixo desse decreto, a gente vê aqui o SPED, regulamento para os grupos escolares, né? O preâmbulo deste decreto. Então, a gente vai colocar como descrição no citar. E aí, então, a gente vai começar a trabalhar com os elementos do resumo. No caso de um decreto e lei, às vezes não tem um sumário. Então, o que seria colocado no resumo? Ele não tem um sumário, mas muitas vezes esses decretos e leis, eles estão divididos em seções. Então, aqui a gente vai colocar essas seções e subseções. Neste caso, esse decreto, eu trago aqui um exemplo, está dividido em seção 1, seção 2, e cada seção tem um capítulo. Então, isso são os elementos que vão compor o resumo. E aqui nós temos, então, o documento oficial descrito naquela tabela de metadados. Quem vai ser o autor do decreto e da lei? Vai ser a autoridade que assina este documento. Neste caso, a autoridade que assina o documento é Nereu Ramos. Então, vamos começar com o sobrenome, Ramos, e depois colocando o nome da autoridade, Nereu. O título, decreto número 714, a data com o mês abreviado e o estado também, a sigla do estado. O documento oficial, esse decreto, no caso, ele traz o dia em que foi publicado esse decreto. Então, é outra informação que devemos adicionar na data de publicação. Então, a gente vai iniciar sempre com o ano, o mês e o dia. Editora, não há a descrição de quem fez a impressão ou quem foi responsável pela editoração desse documento. Então, a gente vai deixar em branco. O como citar, né, Santa Catarina, porque trata-se de um documento estadual. O nome do documento, decreto número 714, a data, observando aqui que o mês agora está de forma por extenso, e aqui o preâmbulo do decreto, né? Então, expede o regulamento para os grupos escolares. A localidade, Florianópolis, e o ano. Trata-se de um documento oficial, o idioma em que foi escrito. As palavras-chave. Então, novamente, aqui a gente vai procurar colocar os temas, e esses temas têm que ter alguma relação com as nossas pesquisas, né, ou com os nossos interesses. Nesse caso, esse documento, ele fala de grupos escolares. Eu coloquei aqui Santa Catarina e regulamento, porque regulamento vai dar a natureza deste decreto, né, ou seja, do que ele se trata, e Santa Catarina vai dar essa noção, então, da localização deste decreto. Como falei para vocês, o resumo eu coloco as seções e os capítulos, descrevo aqui no resumo, e na descrição eu procuro colocar onde esse arquivo encontra-se fisicamente. Então, aqui outro documento oficial que tem sido utilizado também em algumas pesquisas são as mensagens apresentadas às assembleias legislativas. Então, algumas delas iniciam, né, na sua capa, né, com uma mensagem parecida, né, ou com
um texto parecido com este, e aqui a gente já vê que temos vários elementos que podem compor aquela primeira etapa dos metadados. Então, quando se fala mensagem Assembleia Legislativa, nós temos a ideia de um título. 11 de agosto de 1929, já a data. Pelo doutor Adolfo Konder, né, então é a autoridade que assina este documento, vamos colocar como autor. Presidente do Estado de Santa Catarina, então já se localiza esse documento, né, pertence ao Estado de Santa Catarina. Então, este documento também, ele não possui, né, algumas mensagens eles possuem um sumário, outras não. Porém, essas mensagens, elas são divididas em seções. Aqui eu trago um exemplo, nessa imagem ao lado direito. A gente pode observar que essa mensagem tem uma seção denominada instrução pública. Esta seção irá compor o resumo. Claro que eu trago aqui uma seção, né? Esse documento, ele possui outras seções que deverão ser descritas, então, no resumo. Trago aqui, então, este documento na forma daquele quadro. Então, os autores, né? Então, no caso aqui, a autoridade, né? O Adolfo Konder, iniciando com o sobrenome. Depois, o título, mensagem ao Congresso Legislativo, a data e a sigla do Estado. Aqui nós temos, então, a data de publicação, iniciando pelo ano, mês e dia. Não tem a editora, né? Ou quem fez a impressão deste documento. O citar, né? Começando pela jurisdição, Santa Catarina. O título, mensagem ao Congresso Representativo do Estado pelo presidente do Estado de Santa Catarina, Adolfo Konder, a localidade, Florianópolis, e o ano. Trata-se de um documento oficial escrito na língua portuguesa. Então, as palavras-chave, né? Esse documento, em particular, ele trata sobre a escola normal, a escola modelo de aplicação, o Instituto Politécnico e Ginásio Catarinense. Observem que aqui, nas palavras-chave, tem o Instituto Politécnico, com a escrita da época e, entre parênteses, com a escrita atual, né? Como ficaria com a escrita atual, Instituto Politécnico. É importante colocar essas duas formas, porque no momento de uma pesquisa, às vezes a pessoa pode ir buscar, né, o Instituto Politécnico com a escrita atual ou com a escrita da época. Desse modo, a gente garante que, independente da forma como a pessoa vai escrever, vai ter o retorno deste documento. O resumo aqui, como eu havia comentado, a gente vai colocar as seções em que estão divididas, em que está dividida essa mensagem, e a descrição, a localidade, então, onde se encontra esse arquivo fisicamente. Nesse caso, se encontra no Memorial da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E trago aqui um outro exemplo, que é um programa de ensino. Então, na capa, a gente encontra algumas informações, como o título, né, o estado, o município e o ano de publicação. E, ao folhear o documento, a gente consegue ver aqui como está dividido o documento, né? O documento está dividido em anos, e em cada ano é descrito aqui as matérias ou disciplinas. Então, aqui a gente vai ter que o ano e as matérias vão compor o resumo, né, do quadro de metadados. Trago aqui, então, o quadro já preenchido. Novamente, a autoridade que assina o documento é o autor. Então, aqui no caso é o José Manuel Lobo. O título é o Programa de Ensino do Curso Primário para os Grupos Escolares e Escolas Isoladas. Coloca-se a data, com o mês abreviado, e a sigla do Estado. No documento, a gente consegue identificar o ano, o mês e o dia de publicação. Não há a editora aqui definida. O como citar, a gente inicia, então, com a jurisdição, São Paulo, Programa de Ensino do Curso Primário para os Grupos Escolares e Escola Isolada, a localidade e o ano, trata-se de um documento oficial, no idioma português, e aí a gente, então, passa as palavras-chave, né? Então, aqui é um documento que trata do grupo escolar, do curso primário, vai trazer informações sobre geometria, desenho e aritmética. O resumo, como eu havia comentado com vocês, eu vou colocar como esse documento está dividido, né? Primeiro ano, as matérias, né, ou disciplinas. Segundo ano, também as matérias e disciplinas, e assim sucessivamente. Também não completei aqui no caso, por falta de espaço na apresentação.
a descrição aqui, coloco onde esse documento ele se encontra fisicamente. Então, na descrição, é basicamente isso. A gente vai procurar colocar onde esse documento se encontra fisicamente ou de forma digital, porque muitas vezes você pode ter já esse documento alocado em algum outro repositório digital. Trago aqui um exemplo, porém eu não vou trazer o quadro sobre cadernos escolares. Então, quem sabe fica como uma proposta, uma sugestão, para aqueles que tiverem interesse, nos encaminhar um e-mail, e a gente pode, inclusive, até fazer um vídeo explicativo de como fazer de certos documentos a construção desse quadro de metadados. Então, aqui, em relação aos cadernos escolares, a capa do caderno, muitas vezes, já traz essas informações da primeira etapa do quadro de metadados. O autor vai ser o nome do aluno ou da aluna e do professor também, ou da professora. Veja que nesse caderno, a gente tem o nome do estudante, a gente tem aqui o nome da instituição, a localidade, a série a qual pertence este caderno e o ano. Em relação ao resumo, a gente vem colocando as seções dos documentos oficiais ou o sumário, no caso de livros e revistas. E de um caderno, o que nós iríamos colocar como resumo? Neste caso, haveria necessidade do trabalho da pessoa que está manipulando este documento, de olhar quais os conteúdos se encontram nesse caderno. Então, eu trago aqui um exemplo, né, 2 exemplos. Então, nesse caderno, a gente encontra conteúdos de caligrafia e conteúdos de aritmética. Então, caligrafia e aritmética seriam elementos para compor o resumo. E eu, então, aqui deixo o meu agradecimento e o nosso contato, né? Então, gemate.sc.contato@gmail.com para caso vocês queiram nos enviar documentos para a gente inserir no repositório ou ainda para tirar alguma dúvida. Obrigado, Kleber, pelas intervenções. E agora, junto com a Johanna, né, nós começamos, então, com as sessões de perguntas, né? Perguntas e respostas. O que a nossa audiência está querendo saber aí, Johanna? Conta pra gente aí. Então, a gente inicia primeiro, né, com essa observação do professor Reginaldo Rodrigues da Costa, que ele colocou ali no chat, né? Eu vou tentar ler inteiro aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Ele menciona, né, quando eu estava falando dos eventos científicos na área, as revistas, e é bom essa ressalva do professor Reginaldo, que ele coloca que também é importante destacar a inserção da história da educação matemática no Enem, né, o Encontro Nacional da Educação Matemática, com o eixo a partir do ano de 2013. Então, assim, é importante também essa observação, né, naquele levantamento que eu havia feito das revistas, dos eventos científicos e como isso foi chegando aqui no Brasil, né? Outro elemento que eu não coloquei foi justamente também os seminários temáticos do GEMAT, né? Que a gente já teve várias edições, recentemente a gente teve uma edição, né? Então, eu coloco também aqui, que eu acabei não colocando na minha fala, os seminários temáticos do GEMAT. A segunda pergunta que a gente viu ali no chat, da professora Neuza, que ela pergunta, né, no caso, se além do conceito de campo, você utiliza outros do sociólogo Pierre Bourdieu em sua tese, né? Então, eu utilizo, sim, outros conceitos do Pierre Bourdieu, porque o Bourdieu a gente não consegue analisar ele só com um conceito, né? Ele tem a tríade dele, que é o campo, os capitais e os hábitos. Então, eu vou utilizar essa tríade, né? Então, eu trabalho primeiro com o conceito de campo, o campo científico em particular, depois eu mobilizo os capitais, porque os capitais eles podem ser mensurados, né? Então, eu consigo avaliar, no caso, essa produção científica e tá mensurando eles, né? Quando eu faço aquela rede do GEF, por exemplo, aquilo lá, eu posso mensurar os capitais intelectuais, né? Nesse sentido. Porque dentro do campo, eu trouxe aqui o conceito de campo científico, mas a campo político, campo político, campo social, demais outros campos, né, que a gente pode estar colocando. E aqui eu estou utilizando o campo científico.
E os capitais, né, como eu mencionei, então eu vou estar mobilizando esse capital intelectual, né, das produções, e o hábitos. E o hábitos é a incorporação dentro do próprio campo. É como que esse agente ele vai estar jogando dentro desse campo. Então, o hábitos ele permeia, né, toda essa questão que passa pelos capitais, que passa pelo campo. O hábitos ele está incorporado, né, no corpo mesmo. Então, quando a gente está aqui nesse evento, então a gente tem todo um ritual, né, tem todo um procedimento, então esse já pode ser um hábito do próprio campo científico, essa liturgia, né, de diplomas, quando a gente faz cerimônias, então isso já é o hábito é incorporado, e o inculcado, que é na mente, então eu voltar dentro do próprio campo, permeia o conceito de hábitos também, e possivelmente eu vou estar também trabalhando com um conceito que não é muito utilizado, né, do Pierre Bourdieu, que é o conceito de ilúsio. O ilúsio é o agente que sabe que está jogando o jogo. Então, assim, ele sabe das regras do jogo, ele sabe que tem tensões, ele sabe que tem as disputas, e mesmo assim ele permanece jogando as regras dentro desse jogo, dentro desse campo científico, no caso. Então, talvez eu vou também estar mobilizando, dentro do possível, o conceito de ilúsio, né? E outra questão também que eu gostaria, já como eu estou falando bastante do Pierre Bourdieu, é o conceito dele que eu utilizo quando eu menciono agente. Eu não falo sujeitos de pesquisas e também não estou falando dos atores, ou eu uso a palavra agentes, né? Então, o agente, para Bourdieu, eu vou tentar pegar essa caneta, por exemplo, que a gente pode estar pensando que o agente para Bourdieu, ele consegue andar de um lado para o outro. Então, assim, o agente dentro desse campo, ao mesmo tempo, ele é ator, que ele está ciente racionalmente das suas ações, mas também ele é sujeito. Então, muitas vezes a gente tem que se sujeitar em alguma coisa, do sujeito de se sujeitar. Então, ele utiliza a palavra agente, que é que dá essa dinâmica, que horas ele é ator racional e horas ele tem que se sujeitar a algumas imposições, porque o Bourdieu, ele vê esse campo, né, como um microcosmos, mas também ele percebe como um jogo de xadrez, que cada um possui uma posição e uma disposição, uma justa posição. Então ele faz também esses jogos de palavras, né, para estar colocando esse agente dentro desse campo, dentro com capitais, com hábitos. Então eu vou utilizar sim mais conceitos de Bourdieu, porque eu acho que é muito rico, né, e eu acho que vai contribuir muito para a pesquisa e para a área também do campo da educação matemática. Já respondendo, então, nesse caso, a terceira pergunta, que foi colocada ali no chat do Oscar, que ele pergunta, né, de acordo com a tua fala, é possível dizer que a REM é um subcampo da história da educação, mas também um subcampo da educação matemática e também um subcampo da matemática? E também, respondendo o Oscar e fazendo o link já com a pergunta da Bárbara, que ela coloca, então, podemos afirmar que a história da educação matemática já pode ser considerada um campo em Constituição? O que define um campo? Então, tentando responder tanto a professora Bárbara quanto o professor Oscar, no sentido que eu percebo, né, fazendo essa pesquisa, se eu olhar micro para esses elementos que constituem a história da educação matemática, com os grupos de pesquisa, os eventos, a produção científica, toda essa questão, que são vários elementos, né, que a gente trouxe até aqui, eu considero sim um campo científico, que a gente colocar com Bourdieu, porque há tensões, há conflitos, há essa questão de luta de poder ou luta de referencial teórico. Então, há sim, né, essa tensão, e a gente pode considerar a história da educação matemática como um campo. E eu coloco, no caso, como um subcampo, pois a história da educação, a história da matemática, a educação matemática, eles já estão, pode-se dizer, mais assentados. Já são campos que já têm um nível de reconhecimento, de legitimação e de representação. E a história da educação matemática, durante esses anos, ela vem buscando essa representação. Então, ela tá criando mais arestas, né? Ela está criando pontes. E, então, assim, respondendo o Oscar, eu vejo, sim, olhando macro, a história da educação matemática como um subcampo dentro dessas áreas. E olhando o micro, respondendo já a pergunta da professora Bárbara, ele seria, então, né, o campo, sim. Então, a gente pode considerar a história da educação matemática como um campo, né?
E quando a gente olha para algo macro, considerando com outros campos já consolidados, como eu mencionei, ou a gente pode pensar até na educação geral e matemática em geral, aí seria um subcampo. A teoria do Bourdieu é importante a gente sempre estar utilizando ela, pois ela dá essa dinâmica. Então, se a gente olhar micro, a gente percebe uma coisa. Se a gente olhar macro, a gente vai perceber outra. E o campo está em constante transformação. Então, o que a gente coloca hoje como macro e micro, sub, campo e campo, provavelmente, talvez com o passar dos anos, isso possa mudar. Então, é o que a gente está falando hoje, né? Então, hoje eu percebo essa dinâmica e é isso que eu estou apresentando também na tese. Aí, em relação a outros elementos, né, como o estilo de pensamento, que é outro referencial teórico que eu utilizo, que é o Ludwig Fleck, isso ainda, né, eu vou olhar a produção científica, né, dessas teses, eu vou olhar só teses, e eu vou fazer uma comparação, né, com essas teses anuais. Aí, para isso, eu vou utilizar o software Iramutec, que o professor Davi tinha mencionado anteriormente, que ele faz justamente, dá para fazer uma análise de texto. E a partir dessa análise de texto, eu também consigo criar redes, e essas redes também vão me proporcionar identificar os possíveis estilos de pensamento a partir dessa análise de texto e ver, junto com isso, uma correlação com os grupos de pesquisas, porque os grupos de pesquisas eu observo, né, que eles são importantes para referenciais teóricos, né, para mobilização desses agentes que eu estou chamando. Eu acho que seria isso. Eu agradeço as perguntas que foram direcionadas a mim, né? Aí fico à disposição também para responder as demais perguntas e questionamentos que tiverem. Boa tarde. Muito obrigado pela exposição. Por favor, Kleber, como foram escolhidos os livros que estão no RSD? Primeiro, muito obrigado, Maria Fernanda, pela pergunta. No caso, eu escolhi aqui de uma forma aleatória para essa apresentação, né? Para essa apresentação, eu escolhi de uma forma aleatória, apenas para fazer uma exposição de como deveria se olhar, né, para esses elementos do que vão constituir os metadados. Então, eu procurei apenas nos documentos oficiais, como eles são de diferentes naturezas, então eu procurei trazer mais exemplos, né, como decreto, como mensagens, como programas, para trazer um exemplo de cada e como se deve citar. Mas os livros, né, o exemplo que eu trago aqui, foi um livro de escolha um tanto aleatória, mas eu procurei trazer um autor que já é de conhecimento de todos, que é o Antônio Trajano, e que muitos trabalham, né? Obrigado, Aniele, pela pergunta. Kleber, é viável submeter no repositório um livro, por exemplo, que já tenha uma versão mesmo, porém que tenha vindo de outra fonte? É possível a gente submeter, mas a gente vai procurar ver se é uma edição diferente, né? Se não for uma edição diferente, a gente então vai tentar ver qual é a diferença entre os arquivos para ver qual deles realmente a gente vai colocar no repositório. Por exemplo, às vezes você tem o mesmo documento, mas um com uma melhor qualidade, né? Para que não haja essa duplicidade dentro do repositório de documentos. Não sei se eu respondi a pergunta. Talvez pudesse só complementar um pouquinho, né? Cabe aí uma distinção. A pergunta, compreendendo de onde veio, ela é precisa, mas ampliando para o público talvez mais geral, nós consideramos, né, cada edição de um livro como um item diferente do repositório. Então, a versão, por exemplo, de um determinado aritmética Trajano, 11ª edição, se nós tivéssemos uma aritmética Trajano, 15ª edição, será um novo item no repositório, com novos metadados, todos os levantamentos, nova digitalização, porque nós compreendemos, né, o que distingue, né, as edições, nos permite, ao longo do tempo, observar as modificações e transformações que estão presentes nos livros, que isso é o nosso interesse de pesquisa, né? À medida que as transformações vão acontecendo no ensino, então os registros têm que estar presentes dessa forma, né? Então, se a gente tem uma versão que já existe no repositório, nós observamos, né, se trata-se da mesma edição, às vezes se trata-se da mesma
impressão, né, na mesma tiragem, né, nós aí fazemos uma perspectiva da gente ter uma melhor materialidade, né, do ponto de vista da imagem, né. Mas às vezes é interessante, né, porque sempre tem às vezes uma anotação, etc. Trabalhando na perspectiva história cultural, tem muitos elementos para serem avaliados, né. Então, vocês poderão observar no repositório, em alguns itens, às vezes 2, 3 arquivos, né, do mesmo item. A gente deixa, aqui em Santa Catarina, nós temos a possibilidade de fazer essa olhada com mais carinho, né, nós deixamos isso já preparado, né, também com essa possibilidade de ser visualizado, às vezes, outras versões, né, vamos chamar assim de versão, né, um outro exemplar, né, um outro exemplar do mesmo livro. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Cintia, pela pergunta. Então, Kleber, para qual e-mail podemos enviar os documentos? Então, o e-mail eu anunciei ali no final da minha apresentação, né? É o gemate.sc.contato@gmail.com, que é o e-mail do grupo. E metadados que porventura encontramos, né? Então, eu acabei de responder já. No caso de cadernos que não seja possível identificar o ano do mesmo, como datamos? Então, nesse caso, a gente tem uma sigla, S.D, que é a sigla para a gente indicar, né, que não há data, né, sem data esse documento. Entretanto, no repositório, a gente tem alguns documentos que trazem da seguinte forma, 1960, ao invés da unidade, substituir por um outro ponto de interrogação ou ainda um underline, né? Por quê? Porque pelo menos a gente consegue identificar a década deste documento, né? A gente consegue se aproximar da década. Então, às vezes não tem a data, mas a gente consegue mais ou menos ter uma noção da década desse documento. E aí, então, você vai enviar dessa forma, 1960, underline, no lugar da unidade. Opa, uma pergunta para mim aqui. Lembrar. Como é que o recém-pesquisador que inicia os trabalhos, né, na história da educação matemática deve se posicionar sobre as fontes que estão disponíveis, né, fontes no repositório de conteúdo digital? Essa pergunta é extremamente interessante. Possivelmente na sala nós devemos ter vários colegas, né, professores que estão iniciando na pesquisa, né. Cabe a gente pensar um pouquinho, né. Se nós fazemos essa recolha, né, ou essa socialização de fontes que são utilizadas pelos pesquisadores do grupo, da História da Educação Matemática, do GEMAT Brasil, nas suas diversas localidades, as fontes que estão presentes são fontes de trabalhos e pesquisas que tinham um certo foco. Então, a gente olha lá a coleção de livros didáticos, nós devemos ter na casa já de quase meio milhar lá de livros. É bastante significativa. Mas ela representa todos os livros didáticos de matemática? Certamente não. Longe disso, longe disso. Então, ao você se utilizar, né, pinça um livro, né, do repositório, né, como é que esse livro foi identificado? Primeiro, porque se ele está lá, ele certamente foi, mas uma boa justificativa, ele talvez tenha sido já objeto de pesquisas em algum lugar. Então, isso já traz uma relevância do ponto de vista do documento, né, perante o ensino de matemática num dado momento. Então, isso já traz uma distinção. E quando se busca, né, os livros, né, e você encontra, se você tem esse cuidado, quer dizer, significa que se está lá, possivelmente ele já foi usado em uma outra pesquisa. Quais pesquisas que esse livro já foi utilizado? Isso vai enriquecer o seu diálogo, né, com o seu problema de pesquisa que você está interessado, né, no qual você está começando a sua pesquisa. Então, me parece que é esse posicionamento que eu recomendo, né, que seria importante. O repositório não nasceu daquele jeito. Gradativamente, ele está em construção por razões, por indicações nossas. Nós somos pesquisadores e nós compartilhamos os nossos documentos que usamos nas nossas pesquisas. Ao fazermos esse gesto, mais do que um gesto de São Francisco, não é assim, né? A gente está dando oportunidade de novas pesquisas.
um olhar, né, foi bem no início da minha fala, um olhar que nós temos, né, sobre uma fonte, uma outra pergunta, são outras pesquisas que estão sendo realizadas. É muito importante esse olhar, né, o novo pesquisador, né, o recém-pesquisador, ele encontrará muitas coisas, mas ele não encontrará todas as coisas. E aquilo que ele vier a pesquisar, é fundamental que ele também possa oportunizar a demais pesquisadores. É um legado que nós deixamos, né? E assim vai. Obrigado pela pergunta. Bacana. Me parece que é para mim essa pergunta. Eu tenho alguns livros que foram utilizados pela minha avó. Penso que talvez pudesse interessar ao grupo. Como posso ajudar? Muito em breve, já deve estar entrando um pouco mais agora no chat, né? O link, né? Para aquela lista de presença que eu referi, né? Então, nesse sentido, deixa anotado, né, o seu e-mail, etc., né? A gente faz esse contato, porque possivelmente, né, não nesse espaço agora, né, mas nós vamos ter nas próximas atividades formativas, né, possibilidades de apresentar, né, oficina de digitalizações, ou mesmo como fazer esse contato, né? Agora o ensino remoto está bombando, né? Então podemos estar fazendo vídeos, né? O Kleber já se comprometeu aí a fazer um vídeo de digitalização, ou talvez até utilizando, né, softwares no próprio telefone, né, que possa nos ajudar, né? E a gente pode talvez chegar assim, não necessariamente, né? O que seria bom é nós termos o livro em mãos para a gente poder fazer isso, né? Mas talvez à distância a gente também possa contribuir de alguma forma nessa socialização para poder chegar aqui conosco, né, em Santa Catarina, para nós fazermos essa inserção. Obrigado aí pela dica, isso é muito valioso. Esse é o trabalho que todos nós podemos estar fazendo, quer dizer, incrementando, né, o repositório. Isso potencializa as nossas pesquisas, né? Então, quanto mais nós fizermos isso, mais nós nos ajudaremos. Obrigado pela pergunta. Opa. Marilúcia, fala um pouco sobre o repositório, papel, função, preservação no GEMAT Brasil. Tá, Marilúcia, agradeço a pergunta, né, e é mais ou menos dessa forma, né. Quando nós começamos a fazer nossas pesquisas, né, e como é que o repositório nasceu, né, não pretendo me delongar muito, né, mas nessa oportunidade que eu tive de fazer o sanduíche lá com o Chopin, foi o primeiro contato que eu tive com um banco de dados chamado Emanuele, que era um banco de livros didáticos. E havia, né, uma intenção, assim, maravilhosa, né, parece que era como se fosse a Biblioteca da Alexandria, para em um único banco de dados nós temos todos os livros didáticos do mundo. Então havia o Banco Emanuele, o banco da Biblioteca Mannes, Biblioteca do Quebecois, que era lá de Canadá, etc. Então, havia um projeto de integralização de todos esses bancos de dados. Bom, isso já é uma coisa enorme, né, que a gente não teria, né, condições de eu estaria conversando. Se eu falasse só, por exemplo, do trabalho do Chopin, eu tive acesso a caixas e caixas de registros, de fichamento, tudo a papel, sabe, aquelas caixas a Z, tinha mais ou menos uns 70 a 75 mil itens. E eu com ele, em alguns momentos, uma vez que eu tinha um interesse numa pesquisa do Brasil, etc., com um certo recorte temporal, eu fui lá mexendo com um, né? E isso ficou comigo, né? Falei, puxa vida, a gente tem que estar trazendo isso para aqui, para o nosso país, né? E com as nossas pesquisas, né? Então, uma hora que, na oportunidade, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, meados de 2011, mais ou menos, eu vi o repositório, e eu, como professor, podendo me como é que chama? Pensar ali uma coleção, né? E eu ser administrador daquilo, né? E em diálogo com o Wagner, que a gente, rapidamente abriu isso. Um pouquinho depois já tínhamos o ENAFEM, o primeiro evento da ENAFEM. Nesse momento eu fiz uma comunicação junto com a Josiane, uma colega nossa aqui também do grupo, né, na ocasião, e o repositório cresceu. E ele não vai parar de crescer, porque nós fazemos exatamente esse trabalho, né, de estar nos alimentando o repositório. Então, o repositório nos dá preservação, nos dá continuidade. E toda aquela parafernália de coisas que eu disse, do ponto de vista técnico, a própria Universidade da Federal de Santa Catarina faz.
Eu não me preocupo com os backups, eu não me preocupo se vai cair a luz, se eu vou perder os arquivos, não, está tudo lá. Então, a gente também tem que ter essa confiança, né? E nessa confiança é que a gente trabalha e tem caminhado bem. Eu tentei, na medida do possível, dar esses detalhes de curadoria, a parte do IBICT, quer dizer, tem toda digamos assim, um suporte, né, institucional que nos garante, né, essa situação. Então, é dessa forma que eu acho que a gente tem que lidar com o repositório, né? É uma extensão dos nossos trabalhos, de todos os nossos trabalhos. Ele, sabe, não é no repositório, não é de um, de outro, não, é de todos nós. E quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente puder estar socializando, né, as nossas fontes, né, na medida do possível, né, a gente faz esse trabalho de manutenção, etc. Todos os colegas aqui de Santa Catarina, do GEMAT de Santa Catarina, o Kleber já fez o anúncio do nosso e-mail, né? Estamos à disposição para a gente poder dar uma incrementada aí cada vez mais no nosso trabalho, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Tô certo? Okay. Eu acho que a professora Neuza... Então, esgotados. Deixamos a professora Neuza por último? Isso, ela fez um comentário, que é bem interessante. Davi, sem um repositório não tem um esquecimento da produção do GEMAT Brasil. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é nem a professora Neuza, somos todos nós. Talvez tenha sido digamos assim, a gente, né, ter a oportunidade aqui na universidade, né, de poder puxar isso, né, para a gente, né, mas o trabalho aqui é nosso. Eu sozinho aqui nós não faríamos nada. É fruto do trabalho completo de todos nós. Tá joia? Muito obrigado aí. Só para avisar também que a gente compartilhou o link, né, de presença, então vai ficar disponível, né, para vocês estarem preenchendo o formulário para ter registro essa participação dessa live, né, de hoje. Então tá bom. Agradeço. Podemos então caminhando para o final, gente? Acho que sim, né? Então agradeço em nome, né, do GEMAT Brasil, né, a presença de todos. Reforço que essas ações são possíveis pela agremiação de pesquisadores na associação, tá? Deixo o link na tela, tá? Para a submissão de novos associados, gematbrasil.com, como está colocado aí na tela, tá? Agradecimento especial ao Luiz Castilho, mestre Luiz Castilho, que está no backstage aí, nos apoiando aí nas atividades formativas do GEMAT Brasil. E desejo a todos aí um bom final de semana, bons estudos, boas pesquisas, e até a próxima. Lembrando, né, que essa sessão poderá ser revisitada no canal do YouTube GEMAT Brasil. Tá joia? Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Tchau.